Volkswagen Virtus Highline ou Honda City Touring? Qual a melhor opção? Você vê agora nesse comparativo. Se você gosta de comparativos de automóveis, já deixa um like aqui embaixo. Faça parte da nossa comunidade, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos falar de dirigibilidade, começando pelo Volkswagen Virtus. Aqui eu ativei o ACC, o carro da frente está diminuindo a velocidade e o Virtus está diminuindo sozinho. Então, ele manteve a distância do carro da frente e conforme esse Creta que está aqui foi diminuindo, o Virtus também foi diminuindo. No caso, olha só, ele diminuiu abaixo de 18, ele deu um alerta de frenagem e pediu que eu fizesse a frenagem, né? É a mesma configuração do Nivus, aliás, que abaixo dos 18 km por hora ele desativa a função e exige uma interferência sua. É uma função que aproxima os carros dos veículos autônomos, algo que a gente vai ter no futuro, isso é inevitável, mas que ainda diz para você, olha, você quem está no comando, você precisa interferir. A direção elétrica desse carro é muito boa, muito precisa. Eu particularmente gostei muito do acerto da direção. Ela responde muito rápido e com as velocidades mais altas ela tem o peso correto, não é aquela coisa artificial demais. E para manobrar ela é bem leve, eu gosto muito do resultado. Você tem uma visibilidade boa, apesar da janela traseira ela ser bem mais curta e em alguns casos você vai ter uma visibilidade mais reduzida por conta do terceiro ocupante, né, aqui no centro do banco. Outra coisa que eu gostei são os retrovisores, eles mostram muito bem o que está acontecendo nas laterais do carro, mas acho que faltou o alerta de ponto cego. Volkswagen poderia ter considerado isso para a versão Highline. Você pode ver aqui no painel, ele indica até a direção em que há um obstáculo, seja na dianteira, seja na traseira. E isso melhora muito a vida de quem tem algum tipo de dificuldade de noção espacial, que é normal, principalmente algumas pessoas que têm idade mais avançada. Você vai perdendo isso de acordo com o tempo, né? Algo que eu acho que poderia ser bem melhor é a câmera de ré. Ela pega só uma parte aqui da central multimídia e a resolução ainda é bem fraquinha. Ela poderia ser muito melhor do que é e facilitar bastante a vida de quem está dirigindo o Virtus. As primeiras impressões rodando com o City são muito boas. O modelo tem direção elétrica muito bem equilibrada, bem leve com o carro parado e ideal para manobras e no peso certo com o carro em movimento, seja nas velocidades mais baixas em vias urbanas ou nas um pouco maiores como em rodovias. O volante tem ótima ergonomia, os comandos estão à mão, o convívio com o carro no dia a dia é bastante agradável. Uma coisa muito legal aqui no Honda City é que tem uma câmera ali no retrovisor direito e quando você sinaliza que vai fazer uma conversão à direita, essa câmera entra em função e te mostra aqui na central multimídia o que está acontecendo. Então você consegue ter uma noção maior. Por exemplo, se tem um motociclista escondido no seu ponto cego aqui, se você não conseguiu ver alguma coisa, algum obstáculo, se surgiu alguém, então é um ponto muito positivo e que ajuda muito em termos de dirigibilidade. E essa função também funciona quando você aciona a seta pela função um toque. E a tecnologia embarcada nesse carro realmente é muito interessante, olha só. Bom, a moto diminuiu ali na frente, olha, ela tá diminuindo e eu tô diminuindo sozinho aqui, ó. E esse carro aqui tem um controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, ele se adapta ao carro da frente. Agora que eu passei a motocicleta aqui, mudei de faixa, ele retoma a velocidade e volta a andar nos 60 km por hora aqui. E tem outra coisa que esse carro aqui também tem, que é o assistente de faixa, de manutenção de faixa, né? Se você está invadindo a faixa, ele intervém ali, dá uma puxadinha no volante e aí te mantém dentro da faixa. O ideal aí para evitar acidentes ou mesmo segurar a onda aí num momento de distração, né? Às vezes acontece. Agora rodando com o carro, é um carro muito confortável, tem um acerto de suspensão muito interessante, né? Ele prioriza mais o conforto, mas mesmo assim tem um equilíbrio muito bom. Você tem
um conforto, mas você tem uma estabilidade também. Então vale a pena ressaltar que a Honda foi muito competente. Ambos oferecem 6 airbags e diversos assistentes eletrônicos em comum, mas algo realmente não pode escapar de uma crítica aqui nessa avaliação. O que eu posso te dizer é que os freios traseiros, eles ainda são em tambor, ao contrário dos da frente, que são discos e pastilhas. E é o que vale a pena ressaltar, tá aqui, ó, nas rodas traseiras. Eu tô falando dos freios a disco aqui atrás. Claro que os a tambor tem manutenção mais barata, mas em serras, em situações em que podem causar aquele fading, né, o cansaço aos freios, esses aqui realmente são mais eficientes. Ponto pro Virtus em relação ao City. Em termos de conforto, os bancos são bastante confortáveis. A suspensão dele é um pouquinho mais firmezinha, mas sem afetar o conforto de quem vai aqui dentro do carro. Vale a pena ressaltar também o ar-condicionado. Você tem a função automática em que você coloca a temperatura que você quiser e ele vai atingir essa temperatura e em seguida ele vai manter aqui dentro. Ele funciona bem, gela rápido a cabine e não é tão barulhento assim. O isolamento acústico, eu ouço o barulho dos pneus rolando. Em condições normais, o motor não é ouvido, a não ser que eu dê uma pisadinha um pouquinho mais funda, como agora, por exemplo. Aí o barulho, ele invade a cabine. O modelo tem bancos muito confortáveis e que seguram bem os passageiros. O ar-condicionado automático gela bem a cabine e ainda tem saída para os ocupantes lá no banco traseiro. Os barulhos de vento são bem isolados pelo isolamento acústico, só o que realmente é um pouco estranho é o barulho da água do asfalto batendo no assoalho. Parece que estão jogando água ali com um lavador de alta pressão, mas é um carro bastante confortável e no dia a dia vai melhor. No interior do Virtus, o que a gente pode notar é um acabamento com plástico em predominância. Aqui o que muda é a textura, realmente mais agradável, muda a cor também, para dar um aspecto um pouco mais luxuoso, até com essa simulação de costuras por aqui, mas é plástico, tá? Assim como na parte inferior. Algo que me chamou a atenção positivamente está aqui nas portas. Além desse aplique seguindo o restante do aplique central do painel, o descansa-braço no mesmo couro sintético dos bancos e também um tecido preto, realmente dá um aspecto de maior cuidado com o acabamento do Virtus. Uma coisa que vale a pena ressaltar, além disso no acabamento, são os bancos em couro sintético. Os bancos foram revistos nesse facelift, né, um capricho maior, um esmero maior no acabamento do Volkswagen, que aliás nos últimos anos nunca foi uma referência muito grande em qualidade de acabamento. Agora aqui dentro do Honda City a gente entra e vê um cuidado com o acabamento, né? A gente está tratando da versão topo de linha, a Touring, e a gente já percebe de cara nos bancos, que aliás tem esse tom claro aqui e são de muito bom gosto. Tem dois tipos de couro aqui, um couro mais tradicional e esse furadinho aqui, inclusive muito bonito, de muito bom gosto. A gente vê os apliques aqui tanto nessa parte do painel quanto nos forros de porta. Os forros de porta, eles têm plásticos aqui nessa parte e também o couro aqui onde a gente descansa o braço. A gente vê uma mistura aí de texturas nos plásticos também. A gente tem um plástico mais enrugado aqui, uma textura diferente e uma faixa em black piano aqui no centro do painel. Aqui nessa parte inferior a gente tem um porta-trecos e duas entradas USB aqui, ideal para carregar o carro e também para espelhar o seu telefone. É um carro bastante bem acabado e no geral vai melhor que o Virtus. Falando em conectividade, vamos começar pelo Honda. A central multimídia, aliás, ela é muito boa, muito completa, inclusive tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, os dois sem fio, que é algo muito bom e sai na frente aí de vários concorrentes. A central é bastante intuitiva, de fácil uso e tem comandos bons. Alguns botões físicos à esquerda ajudam aqueles que têm menos intimidades com algumas funções. Faltou apenas um carregador por indução aqui e ficaria perfeito. No Virtus, a central multimídia VW Play, uma tela de 10.25 polegadas, de uso muito intuitivo, espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem cabo, várias funções, várias possibilidades de personalização aqui na tela. Você pode personalizar várias funções como luzes, enfim, vários aspectos configuráveis aqui pela tela. Um pontaço para a Volkswagen em termos de conectividade, que além disso tem um carregador sem fio aqui na parte inferior do console central. Chegamos aqui no banco traseiro do Honda City. Olha, eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro
E nas canelas aqui eu também tenho mais ou menos a mesma distância. Uma coisa que eu reparei é que o assoalho ele é inclinado, né? Aqui para frente ele é mais alto e aqui para trás ele é mais baixo. Uma maneira aí de deixar mais confortável o passageiro que vai aqui atrás. Nesse caso aqui temos uma cadeirinha, a cadeirinha do pequeno Bento, filho do nosso querido Ícaro, que cedeu o carro para a gente avaliar aqui no Auto Repórter. E a cadeirinha ela já mostra muita coisa, ela ocupa um bom espaço aqui e nos diz que 3 pessoas aqui realmente vão um pouquinho mais apertadas se elas forem grandonas, né? Ou então 2 pessoas de estatura média ou alta, mais uma cadeirinha realmente não vai ficar tão confortável assim. Mas para uma família pequena, 2 crianças, realmente é um carro que vai na medida. E já que a gente estava falando em espaço interno, a culpa disso tudo é do entre-eixos de 2,60 metros. Entre-eixos é a distância do centro da roda traseira até o centro da roda dianteira. Tudo que está aqui entre essas 2 rodas é espaço interno aproveitado. E no City, aliás, muito bem aproveitado. E já que a gente está aqui na traseira, vamos falar de espaço interno, que aliás é um dos ótimos predicados do Volkswagen Virtus. Olha só, eu estou sentado, o banco do motorista está para a mesma posição que eu e eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco e a mesma coisa das minhas canelas até o banco. Realmente muito bom esse espaço interno. Você tem um túnel central mais elevado, mas eu consigo encaixar meus pés aqui, por mais que o banco da direita esteja realmente muito recuado, eu consigo colocar os meus pés, embora eu fique com os joelhos bem inclinados, né, nessa parte aqui em relação aos meus quadris. A parte central do banco, o assento é mais curto, então fica a perna para fora. E no caso, eu tô com os pés aqui, um em cada lado do túnel, uma parte das minhas pernas não estão tocando realmente no banco. Mais ou menos da metade aqui da parte posterior da coxa para frente, não está tocando no assento. Então, realmente fica essa observação em relação ao Virtus. 3 pessoas vão aqui? Vão. Não vão com o máximo de conforto, né? Porque é um carro relativamente estreito, então apesar dele ter um bom espaço para frente, você acaba perdendo aqui espaço para os ombros, espaço para as pernas, mas ainda assim eu particularmente acho o Virtus uma referência no segmento em termos de espaço interno. E esse espaço interno todo que você viu, graças ao entre-eixos de 2,65 metros. Aliás, o verdadeiro trunfo do carro para ele ser uma referência em espaço interno entre os sedãs da categoria aqui no Brasil. Vamos falar sobre porta-malas, começando pelo modelo da Honda. O porta-malas, aliás, que sofreu aí uma diminuição. Nessa geração aqui ele tem 519 litros. Ele é menor um pouquinho que a geração antiga do City, mas vamos combinar, 519 litros é suficiente para levar bastante coisa. Ele só é menor, por exemplo, que o Volkswagen Virtus e também o Fiat Cronos. Já falando do porta-malas, bom, um latifúndio aqui dentro muito grande, inclusive entre os sedãs ele só perde do Fiat Cronos e por pouquíssima coisa, uma margem muito pequena no porta-malas. Realmente muito bacana o Virtus. Vamos falar sobre desempenho começando pelo Honda City. Para você ver, mesmo com o carro em movimento, ele retoma muito bem. A gente tem aqui um motor 1.5, são 126 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina. E o torque é o que varia, 15,5 na gasolina e 15,8 no etanol. Muita gente reclama aí, dizendo que a Honda vacilou ao não colocar um motor turbo nesse carro. E olha, com o desempenho que esse carro aqui demonstra, sinceramente, não precisa. A gente entende aí que concorrentes estão usando motores 1.0 turbo, mas no caso do Honda City, esse 1.5 vai muito bem, leva muito bem o carro. É um carro que arranca bem, é um carro que retoma bem. Então, sinceramente, não vejo a necessidade de um motor turbo nesse carro aqui não. Debaixo do capô, motorzinho 1.0, 3 cilindros, turbo. São 128 cavalos abastecido com etanol e 116 na gasolina. Uma diferença de 10%, ou seja, 12 cavalos com a mudança de combustível. E vale a pena ressaltar que o desempenho é bastante interessante. Dá só uma olhada.
Bom, o desempenho você acabou de ver, a gente está falando de um carro com uma pretensão bem mais familiar, então a vocação dele é levar bem e ser um pouco mais econômico. Consumo a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o que eu noto é um pequeno delay na hora de sair. Você pisa fundo e ele demora um pouquinho a responder, que é normal, né? Dada as questões eletrônicas, existem alguns aparatos que tiram esse delay do acelerador. Esses 128 cavalos no etanol, 116 na gasolina, acabam levando muito bem o Virtus. Em termos de consumo, bom, na cidade esse modelo aqui faz 11,8 por litro na gasolina e 15 na estrada. Você está vendo aí os números também com o etanol. A nossa média registrada foi de 10,6 durante os trajetos que a gente fez. É um número realmente diferente do programa de etiquetagem do Inmetro, mas é o consumo da vida real. Você consegue até superar esses números do Inmetro, mas em aspectos gerais, cidades com anda e para, com muitas esquinas, semáforos, você vai acabar não conseguindo igualar esses números, que é o meu caso. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui tem muito anda e para, o trânsito trava, muito semáforo. O City foi avaliado com gasolina no tanque e durante os nossos testes a aferição foi de 11 km por litro em perímetro urbano, diferente dos 13,1 divulgados pelo programa de etiquetagem do Inmetro. O Inmetro ainda estipula consumo de 15,2 por litro na estrada. Abastecido com etanol, o Instituto divulga consumo de 9,2 na cidade e 10,5 por litro na estrada. No fim, o Virtus é o vencedor por uma margem pequena, 5-4. Mas vale considerar que se você precisa de desempenho e espaço interno, o Virtus pode ser a melhor opção. Enquanto o City se mostra um carro com mais aparatos eletrônicos para dirigibilidade e mais conforto. Qual dos dois seria a sua escolha? Fala aqui embaixo nos comentários. Gostou do comparativo? Deixe um like e inscreva-se no canal para assistir a outros vídeos como esse. Tem 2 sugestões de vídeo aqui do ladinho da tela para você.